E aí, pessoal, vou começar mais uma videoaula hoje sobre Isaac Newton. Eu sou o professor Gustavo e vou contar um pouquinho sobre a história dele. Vamos lá. Sir Isaac Newton ele foi um cientista inglês, mais conhecido como físico e matemático, e embora tenha sido astrônomo, alquimista, filósofo, natural e teólogo. Ele nasceu em 4 de janeiro de 1643, em Woolsthorpe by Calderwood. Newton estudou no Trinity College de Cambridge e graduou-se em 1665. Entre os 12 e os 17 anos, Newton foi educado na The King's School, em Grantham. Em 1659, ele foi retirado da escola e levado para Woolsthorpe by Calderwood, onde a sua mãe tentou fazer dele agricultor, mas ele odiava a agricultura. Henry Stokes, mestre da The King's School, convenceu a mãe dele a mandá-lo de volta à escola. Alguns autores destacam a ideia de que era um aluno mediano, até que uma briga com um colega de escola fez com que Newton decidisse ser o melhor aluno da classe e de toda a escola. Então ele colocou isso na cabeça dele e falou que ele queria ser o melhor, por causa de uma briguinha com um colega. Em 1669, torna-se professor de matemática em Cambridge e em 1672 entra para a Royal Society. Universidade e influência. Newton estudou no Trinity College, foi um dos principais precursores do Iluminismo. Ele sofreu forte influência do seu professor Barrow desde 1663 e de outros como Schotten, Viette, John Wallis Descartes, Fermat, Cavalieri, Galileu Galilei e Johannes Kepler. Contribuições para a óptica. Em 1670 e 1672, Newton trabalhou arduamente em problemas relacionados com a óptica e a natureza da luz, e demonstrou que a luz branca é formada por uma banda de cores, vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que podiam separar-se por meio de um prisma. Após muitos estudos, concluiu que qualquer telescópio refrator sofreria de uma aberração hoje denominada aberração cromática, que consiste na dispersão da luz em diferentes cores ao atravessar uma lente. Para evitar esse problema, Newton construiu o telescópio refletor, o telescópio newtoniano. A queda da maçã e a dúvida de Newton. Muitas opiniões sugerem que a maçã bateu realmente na cabeça de Newton, quando se encontrava num jardim, sentado por baixo de uma macieira, e que seu impacto fez com que, de algum modo, ele ficasse ciente da força da gravidade. A pergunta não era se a gravidade existia, mas se ela se estenderia tão longe da Terra que poderia também ser a força que prende a Lua à sua órbita. Então, esse foi o pensamento na época sobre a gravidade. Newton mostrou que se a força diminuísse com o quadro inverso da distância, poderia então calcular corretamente o período orbital da Lua, e ele supôs ainda que a mesma força seria responsável pelo movimento orbital de outros corpos, criando assim o conceito de gravitação universal. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre a lei da gravitação universal. Com uma lei formulada de maneira simples, Newton procurou explicar os fenômenos físicos mais importantes do universo. A lei da gravitação universal, proposta por Isaac Newton, tem a seguinte expressão matemática: F, que é igual a G de m1m2 sobre r ao quadrado, onde F12 é a força sentido pelo corpo 1 devido ao corpo 2, medido em newtons. G é a constante gravitacional universal, que determina a intensidade da força. M1 e M2 são as massas dos corpos que se atraem entre si, medidas em quilogramas. E R é a distância entre os dois corpos, medida em metro versor do versor que liga o corpo 1 ao 2. As três leis de Newton. Newton ele publicou um livro chamado da Philosophia Naturalis Principia Mathematica, onde ele explicava vários comportamentos relativos ao movimento de objetos físicos. Ele escreveu 3 volumes, se não me engano, e todos eles
retratavam um movimento de corpo, e dentre eles ele colocou lá as leis de Newton. Ele foi publicado em 1687. Vou falar um pouquinho mais sobre ele, né? Ele vem do latim, que significa princípios matemáticos e a filosofia natural, da filosofia natural, e ele contém as leis de Newton para o movimento dos corpos, fundamentação da mecânica clássica, assim como a lei da gravitação universal. Newton também demonstrou as leis de Kepler para o movimento dos planetas, que haviam sido obra empiricamente. No livro, a tradução das leis são: todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças oprimidas sobre ele. A outra: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é oprimida. A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Então essas foram as 3 leis de Newton lá no livrinho deles. Depois a gente estuda, né, e formula ela de uma forma mais fácil, mas a princípio era isso. Newton ele também tinha uma visão religiosa sobre as coisas. Então, com a fórmula da lei da gravitação universal, Newton aproximou-se muito do clero. Então, Newton possuía uma extensa biblioteca teológica, né, e filosófica ao seu dispor. Desde estudos de línguas até todos os tipos de literatura clássica e bíblica, o que pode ter vitalizado seu espírito para inspirar abstrações. Newton foi influenciado pela política e acabou não se ordenando clérigo, mas permaneceu fiel à sua crença no universo, e embora tenha comportado-se como cristão anglicano na capela de Trinity College e, mais tarde em Londres, iniciou uma série de correspondências com o filósofo John Locke. Entre elas destacam-se An Historical Account of Notable Corruption of Scriptures, Chronology of Ancient Kingdoms Attended e Observations up to Prophecies. Então considerava-se que a mecânica celeste era governada pela gravitação universal e principalmente por Deus, sobre o qual relata a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Então, as descobertas de Newton. E o que aconteceu em seus últimos anos? Newton ele passou o resto da sua vida científica ampliando suas descobertas, dedicou-se à pesquisa dos raios luminosos, chegou à conclusão de que a luz é o resultado do veloz movimento de uma infinidade de minúsculas partículas emitidas por um corpo luminoso. Ao mesmo tempo, ele descobriu que a luz branca resulta na mistura das 7 cores básicas. Inventou um novo sistema matemático de cálculo infinitesimal, aperfeiçoou a fabricação de espelhos e lentes, fabricou o primeiro telescópio refletor, descobriu as leis que regem os fenômenos das marés, numa época que as atividades econômicas dependiam da navegação marítima. Isaac Newton fez previsões para o fim do mundo baseado nas escrituras bíblicas, especialmente no livro de Daniel, e que o acontecimento seria em 2060 do calendário gregoriano. Newton também faleceu em 20 de março de 1727. Seu funeral foi grandioso, 6 nobres membros do parlamento inglês carregaram seu atuade até a abadia de Westminster, onde repousa até hoje seus restos mortais. Em sua homenagem, foi erguida em Cambridge uma estátua com os dizeres: ultrapassou os humanos pelo poder de seu pensamento. Newton ele teve um grande impacto, né? Ele foi um físico muito importante. A maioria das pessoas conhecem a física por causa das leis de Newton. Então, acredito que ele seja o físico mais conhecido. Ele foi muito importante, né? A gente estuda coisas até hoje.
E eu falei um pouquinho, né, sobre a vida dele, alguns acontecimentos, alguns fatos, algumas curiosidades, né, os feitos dele, e eu espero que tenham gostado. Então, foi um pouquinho de Isaac Newton para vocês, por mim, professor Gustavo. Até a próxima.